E várias das vezes nós, cristãos, damos uma personalidade a Deus. Qual é essa personalidade? Como se Deus fosse um mordomo. Nós queremos que Deus faça isso, nós queremos que Deus faça aquilo. E nós sabemos completamente que Deus é. Nós vimos no livro de Êxodo, quando Deus apareceu para Moisés, e Moisés disse, e eu vou para lá, Senhor. E o que é que direi a respeito do Senhor? O que é que direi? Quem me enviou? E Deus disse simplesmente, diz para eles que o eu sou me enviou. Deus é o que é. E várias das vezes nós damos uma personalidade a Deus. De que Deus tem que nos dar dinheiro, de que Deus tem que nos dar saúde, de que Deus tem que nos dar vestimenta, de que Deus tem que nos dar calçado, de que Deus tem que fazer isso e aquilo nas nossas vidas. E nós não devemos dar uma personalidade a Deus. E hoje, a telespectadores ao redor do mundo, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Pod Jaime. É sempre um privilégio estar aqui desse lado, fazer ou apresentar esse programa para você que nos assiste. Esperamos que no episódio de hoje Deus venha falar contigo, Deus venha te abençoar por causa da mensagem e do ensinamento que nós teremos a reagir no dia de hoje. Estaremos a reagir a um ensinamento extraordinário do nosso Pai, com o tema Quem respondeu por ti em 2025. Pastora Amanda, o que a pastora Amanda acha desse sermão? Sim, pastor Josimar. Primeiro devemos ter em conta que estamos no ano de 2026. Então é um sermão que vai mudar tanto as nossas vidas, tanto a nossa maneira de encarar e nos posicionar mediante as situações e também para os telespectadores que nos ouvem nesse exato momento. E esse ensinamento me faz lembrar de várias situações ou de situações que eu já vivi e que eu confiei nas minhas próprias forças em vez de confiar nas forças de Deus. E acabei me frustrando e também acabei voltando nos pés de Jesus Cristo. Então é um ensinamento muito, mas muito forte que vamos reagir no dia de hoje, pastor Josimar. E o que é que o pastor Josimar acha sobre o ensinamento que vamos reagir no dia de hoje? É um ensinamento, para ser sincero, muitíssimo bom mesmo, mas muitíssimo bom, porque nos remete a colocar as forças de Deus nas nossas lutas. Porque a pastora se perceber, daqui a nada já é o meio do ano. As pessoas se calhar estão a cometer os mesmos erros que cometeram no ano passado em responder por ele mesmo. Então por isso que pegamos esse sermão para reagir. Porque estamos no meio do ano, a pessoa já está frustrada, porque se calhar já viu muita coisa, já levantou muita calúnia sobre ele. E está frustrado, ele se levantou para ir responder. E esse ensinamento nos remete a colocar Deus a responder por nós. Então, nesse exato momento, você que está nesse exato momento a nos ouvir, vamos assistir um trecho do sermão e creio que Deus vai te abençoar em nome de Jesus. O tema de hoje é quem respondeu por ti em 2025? Quem respondeu por ti em 2025? Um dos maiores erros do homem começa quando o próprio homem começa a responder por ele mesmo. Um dos maiores problemas do homem começa quando o próprio homem começa a passa o pleonasmo, confia mais na sua própria força do que na força de Deus. Um dos maiores, ou uma das maiores situações que nos coloca em situações difíceis na vida, como homens e mulheres de Deus, é quando deixamos de confiar nas forças de Deus e passamos a confiar naquilo que é a nossa própria força. Quando você se depara com situações difíceis e começas a responder do teu jeito, esqueces a maneira de Deus, automaticamente você está mostrando que você confia mais nas tuas próprias forças do que na força de Deus. Como é que você chegou a um certo desequilíbrio em 2025? Maior parte das pessoas que se desequilibraram em 2025 é porque pararam de confiar nas forças divinas e começaram a confiar nas suas próprias forças. Pararam de confiar naquilo que é a provisão de Deus e começaram a confiar nas suas próprias provisões. Pararam de confiar naquilo que é o agir de Deus, que até inclusive é o nome da nossa igreja, e passaram a confiar no seu próprio agir. A minha pergunta é: quem respondeu por ti em 2025? Por que você está reclamando que a tua vida está péssima? Quem respondeu por ti em 2025? Porque a Bíblia fala no livro de Zacarias capítulo 4 versículo 6. Sim, não é pela força nem pela violência que vocês vencerão essa guerra, mas é pelo Espírito de Deus. A
posição do homem começa a mudar quando ele deixa Deus responder por ele mesmo. Sim, por isso que a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Sim, quando a Bíblia está falando nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, está querendo dizer que nós não precisamos nos preocupar em responder quem se levanta contra nós. Precisamos deixar Deus responder por nós. Uau, incrível, extraordinário. Mas antes de falar sobre este ensinamento, quem respondeu por ti, sobre o trecho que nós já vimos, sobre o ensinamento que nós estamos a reagir no dia de hoje, gostaria aqui de falar que nós admiramos muito, mas muito o nosso pai espiritual. Admiramos a maneira como o nosso pai espiritual ensina. Não é isso, pastor Josimar? É isso aí, porque às vezes nós paramos, nos perguntamos como o nosso pai chegou nesse nível de entendimento das Sagradas Escrituras. É algo muitíssimo, mas muitíssimo incrível, porque tem nos edificado bastante, tem nos fortalecido e tem nos mantido na posição que nós atualmente estamos, porque nós cremos que Deus tem utilizado os ensinamentos do nosso pai espiritual para nos manter até aqui, senhora pastora. E com relação ao quem respondeu por ti em 2025, pastora, o que a pastora tem a dizer sobre o trecho que nós assistimos nesse exato momento? Sobre o trecho que nós assistimos nesse exato momento, me fez a refletir. Nós, no domingo passado, foi o culto de quebra de altares familiares. E nós bem sabemos e também aprendemos com o nosso pai espiritual que altares familiares nos levam a viver ciclos repetidos. Isso de uma forma negativa. E eu busquei esse ensinamento e eu vi que várias das vezes nós não vivemos ciclos repetidos por causa de altares familiares. Várias das vezes não é porque estão a nos bruxar, estão a nos feitiçar, mas é porque nós confiamos nas nossas próprias forças e não confiamos na força de Deus. Várias das vezes nós vivemos ciclos de desgraça, de pobreza e tudo mais, não por causa de altares familiares, não por causa de maldições hereditárias, maldições adquiridas, mas porque nós paramos de confiar nas forças de Deus e confiamos nas nossas próprias forças, pastor Josimar. Uau, isso é muito bom, porque se eu me lembro, nosso pai no ensinamento começou a dizer que um dos maiores problemas do homem é quando deixamos de confiar nas forças de Deus e começamos a confiar nas nossas forças. Por quê? Porque quando nós confiamos nas nossas forças, nós estamos a dizer para Deus que nós já não precisamos deles. E quando nós falamos para Deus que nós já não precisamos dele, a porta dos problemas automaticamente se abre. Por quê? Porque o homem é um ser que vive debaixo da influência do poder de Deus, ou seja, deve viver no domínio ou no controle de Deus, porque sem Deus o homem perece, o homem não tem equilíbrio, o homem não conhece o que é moral, não conhece o que é o pecado, não conhece nada disso. Por isso que Jesus no livro de João nos falou que há de enviar o Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque o homem perdeu a noção disso tudo. Então, quando nós deixamos de confiar nas forças de Deus e passamos a confiar nas nossas próprias forças, automaticamente o problema surge nas nossas vidas e estamos sujeitos a falhar N vezes. E o nosso pai falou assim, um dos problemas do homem cristão, e isso é muito triste. Por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos a situação que nós passamos como cristão, como servo de Deus, e queremos lutar por nós. Queremos responder por nós, queremos nos colocar na frente, queremos falar, não, eu vou fazer, eu vou conseguir sem Deus, e queremos colocar Deus de parte. E acho que isso é algo que é errado de se fazer como cristão, não achas, pastor Amanda? É muito errado, senhor pastor, porque só o termo cristão vem de Cristo, o que implica dizer que já não vivemos por nós mesmos, já não fazemos as coisas por nós mesmos, já não nos movemos por nós mesmos. E também já não fazemos as coisas por nós mesmos. É Deus que tem que estar na frente. Nós devemos ser modelos de Deus, de Cristo Jesus. E até nas nossas batalhas, nas nossas dificuldades, é Deus que tem que estar acima de tudo. É Deus que tem que estar na frente. Razão pela qual a Bíblia nos diz no livro de Mateus, no seu capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tantas outras coisas vos serão acrescentadas. Aí Deus está querendo nos dizer que nós devemos colocar a nossa total dependência, ou toda a nossa dependência a Ele. E é muito triste quando nós fazemos as coisas
nos focando só em nós mesmos ou confiando em nós mesmos e não confiamos em Deus. Então está a ser muito bom reagir a essa pregação. Foi simplesmente um trecho, o primeiro trecho que nós já assistimos, então está a ser muito bom. Para você que está aí do outro lado a nos ouvir, a nos acompanhar nesse exato momento, diz ali nos comentários o que é que você já achou só dessa primeira parte que nós reagimos, o que é que está a mudar já a tua mente, e nós queremos que ao decorrer desse programa a tua mente ainda será completamente transformada. Então vamos dar continuidade naquilo que é o sermão do dia de hoje. Quem respondeu por ti em 2025? Por isso que eu estou a perguntar, quem respondeu por ti em 2025? Porque quem respondeu por ti em 2025 é responsável pelo teu progresso ou a tua desgraça. Quem respondeu por ti em 2025? Sim, quando falava mal de ti, o que é que você fazias? Ias lutar, discutir? Quando as coisas estavam difíceis, o que é que tu fazias? Deixavas a igreja, paravas de orar. Sim, isso é responder por ti mesmo. Quando as coisas estavam a complicar, na saúde, na doença, na fome, na alegria, você, o que é que respondias diante desse tipo de situações? Sim, o que tu respondias determinou o tipo de situação que você se encontra agora. Eu não sei se você pode bater palma para Jesus Cristo. Aleluia! Isso acontece até inclusive para mulheres que sejam casadas ou que vivem maritalmente. Sim, o que é que acontece? Das mulheres têm problema dentro de casa e em vez de deixar Deus responder por elas, sim, elas levantam e respondem por elas mesmas e acabam errando de uma tal maneira que acabam se separando. Quem respondeu por ti em 2025? Agora, uma pergunta. Quem queres que responda por ti em 2026? Não quero que você entre com uma mentalidade de 2025. Sim, em 2025 você falhou, você errou. Sim, mas estamos aqui com uma nova chance de acertar em 2026. Quem respondeu por ti em 2025? Sim, quando a fome apertou e falou mais alto do que a alegria de buscar a Deus. Quem respondeu por ti? A tua carne ou o teu espírito? Sim, porque a Bíblia fala que a nossa carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. Quem respondeu por ti? A quem você tem dado mais espaço? Sim, a Bíblia fala no livro de Gálatas capítulo 5: não deis espaço na carne, andem segundo o espírito e assim não cumprireis os desejos da carne. Agora eu te pergunto, quem respondeu por ti em 2025? Sim, e quando vieram te trazer fofoca na cabeça, começaram a inventar coisas sobre uma irmã ou um determinado irmão, quem respondeu por ti em 2025? Sim, e quando começaram a se levantar e te falaram mal, todos te abandonaram, quem respondeu por ti em 2025? Sim, porque a resposta que Deus nos ensinou do Espírito é qual? Se te abandonarem, permanece na tua posição e deixa Deus fazer as coisas acontecerem, no seu tempo vão acontecer. Sim, a resposta que Deus nos deu é essa: quando se levantarem, nos falarem mal, nos perseguirem por causa do nome dele, bem-aventurado ou felizes seremos por causa disso. Sim, então Deus está nos dizendo para não respondermos. Quem respondeu por ti em 2025? Quem é a pessoa que te agitou a responder daquela maneira quando você não sabia que na verdade estarias a estragar a tua vida? Quero te perguntar mais uma vez: quem respondeu por ti em 2025? Está a ser uma bênção. Está a ser uma bênção estar a reagir esse sermão. Já estamos no meio quase no meio do ano. Quem está a responder por ti este ano? O nosso pai começa nesse trecho, na segunda parte, a perguntar: quem respondeu por ti? E depois o nosso pai dá a continuidade dizendo assim: a pessoa que respondeu por ti determinou o sucesso ou a desgraça que você teve no decorrer do ano. Então isso quer dizer que quando nós nos levantamos para responder por nós mesmos, ou deixamos que outras pessoas além de Deus respondam por nós, nós estamos a conduzir ou estamos a nos direcionar em resultados que nunca nos beneficiam. Por quê? Porque o nosso pai deu um exemplo de muitas mulheres casadas que se posicionaram de tal maneira que destruíram o lar. Por causa de quê? Por causa de responderem por elas mesmas. Por causa de responderem porque debaixo do seu querer, não debaixo do querer de Deus. Há mulheres que hoje estragaram os seus lares. Por quê? Porque surgiu certas situações que lhes remeteram a responder por elas mesmas e destruíram o seu lar e elas não sabiam. É algo que muito tem acontecido e se calhar já aconteceu contigo que estás a nos ouvir nesse exato momento. Quem tem respondido por ti durante esse ano? Quem é que se levantou? Quem você deu espaço para responder por ti? O nosso pai também falou que
Às vezes nós damos espaço na carne para a carne responder por nós e não damos espaço na voz do Espírito para responder por nós. Então quero dizer que quanto mais nós damos espaço na carne, no nosso Espírito para responder por nós, automaticamente estamos a dar espaço em Deus para responder por nós, pastora Amanda. É isso, pastor Josimar. Nosso pai também falou ali a respeito de certas reações ou a respeito de reações. Mediante as situações, mediante a problemas, a dificuldades que são apresentados nas nossas vidas ou que nós vivemos, sempre nós teremos uma reação, aquilo vai provocar em nós uma reação. E nós devemos procurar saber qual é o tipo de reação que nós teremos. Razão pela qual a Bíblia nos apresenta um dos frutos do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Quando nós temos o Espírito Santo, mediante as situações que vêm sobre as nossas vidas, o Espírito Santo nos impulsiona ou nos influencia a dar ou a ter uma reação completamente positiva para essas situações. Então, é muito importante que nós tenhamos o Espírito Santo para saber reagir a certas situações que nós teremos. É isso, pastor Josimar. Sim, se eu também percebi algo que o nosso pai ensinou no decorrer do ensinamento, que às vezes a nossa resposta não vai ser só por palavra, nós falar não, e naquela pessoa que levantou calúnia, falar para Deus, eu te nego, ou alguma dessas coisas, porque o nosso pai falou que quando a fome apertou, quando os problemas surgiram, se calhar você deixou de orar. Isso aqui é uma atitude. O que quer dizer que às vezes a nossa atitude também perante Deus é uma resposta. Não só perante Deus, também perante os homens é uma resposta. Da forma conforme nós nos posicionamos ou as atitudes que nós apresentamos mediante certas circunstâncias, dirão quem está a responder por nós. Se é Deus ou se é a nossa carne ou se nós mesmos estamos a responder pelos nossos problemas, estamos a responder por nós mesmos. Eu acho que nós como cristãos, não devemos nos preocupar muito. O nosso pai perguntou quando levantaram calúnia, o que é que você foi fazer? Te fofocaram. O nosso mestre também foi levantar a calúnia sobre ele, mas nem por isso ele foi responder por si. Deixou Deus responder por ele através de quê? Através da morte na cruz. Algo muito, mas muito incrível. Então, como é que você está a ver os problemas que estás a enfrentar neste ano? Estamos quase no meio de 2026. Como tens te posicionado? Quais têm sido as tuas respostas mediante os problemas e as situações que te afligem? Mas muito mais do que você responder por ti, procura dar espaço para Deus responder por ti. Porque quando Deus responde por nós, é sucesso garantido. Amém. É graça garantida. É resposta garantida, porque a resposta de Deus não vem só para nos enaltecer perante aqueles que são nossos, mas vem também para nos enaltecer perante aqueles que nos humilham, pastor Amanda. Isso aqui é algo muito incrível. Nós vivemos situações de Cristo nos falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Através da vitória de Cristo Jesus naquela cruz, nós estamos sujeitos a dar certo quando nós damos espaço a Cristo para responder por nós. Então vamos dar sequência, mais um trecho daquilo que é o nosso ensinamento. E para você que nos assiste nesse exato momento, comenta ali nesse exato momento o que é que tu estás achando do sermão. E se calhar, qual sermão você gostaria que nós reagíssemos no programa Pod Jaime? Então assista conosco, que Deus continue a te abençoar. Olha para o teu irmão e pergunta: quem respondeu por ti em 2025? E quando se encontraste naquela situação onde a Bíblia fala, se te darem uma chapada da face direita, entrega a face esquerda, quem respondeu por ti em 2025? E quando se encontraste naquela situação, sim, onde tinhas toda a razão, mas todos estavam contra você, quem respondeu por ti em 2025? E quando levantaram calúnia, fofoca, ela anda à toa, fala à toa, faz e desfaz, ela não tem ido à igreja, mas anda aí em outro sítio, quem respondeu por ti em 2025? Quando nós não sabemos dar resposta espiritual para situações espirituais, a carne nos faz errar naquilo que é espiritual. Quando nós não sabemos nos posicionar espiritualmente naquilo que é espiritual e parece carnal, sim, nos posicionamos também carnal, a carne acaba estragando aquilo que Deus tem para responder. A
resposta de Deus nunca se comparou à resposta dos homens, sim, porque a resposta dos homens vem mais para ferir, matar, destruir, sim, para trazer conflito. Mas quando a resposta de Deus aparece, até aqueles que se levantaram, irmãos de Davi, falam que Davi não tem capacidade para liderar, Davi tem que pastar a ovelha. Quando Deus aparece e fala que é esse Davi que eu chamei, eles não têm mais o que dizer, porque Deus já respondeu. Sim, quando o povo, Yahweh, quando nós olhamos para um Moisés sem capacidade de falar, ele não responde para os homens, ele não fala que eu não vou falar, ele diz para Deus, eu não sei falar, e Deus lhe responde, eu é quem formei a boca, vai, está feito. E quando Moisés vai lá, está feito, porque Deus já respondeu. Quando nós deixamos Deus responder por nós, as coisas não acontecem do jeito que aconteceriam se nós respondêssemos por Ele mesmo. Eu não sei se alguém está aqui nesse lugar. Vou perguntar mais uma vez, quem respondeu por ti em 2025? E quando os cristãos foram perseguidos, sim, começaram a ser perseguidos, mortos de todas as maneiras possíveis, Jesus se levantou e respondeu por eles. Mas você, quando foste perseguido, quem respondeu por ti em 2025? É um sermão muitíssimo, mas muitíssimo abençoado. Quem responde por nós garante aquilo que é o nosso progresso, garante aquilo que é o nosso sucesso. O nosso pai falou da história de Davi, que os irmãos lhe viam como alguém incapaz, que até olhavam para ele como alguém gabarola, mas Deus já ditou que ele seria rei, e ele não deixou que as palavras dos seus irmãos lhe ferissem ao ponto dele responder por ele mesmo. Mas como Deus já havia dito, ele não fez nada, deixou Deus responder por ele e a graça o localizou. É algo que muito acontece. As nossas respostas muitas das vezes vêm para ferir, para matar, conforme o nosso pai espiritual disse. A nossa resposta mediante as circunstâncias, mediante certos problemas, são respostas agressivas, pastor Amanda, e nos fazem errar. E através disso, o nome de Cristo muitas das vezes é mal falado. Por causa de quê? Por causa de uma das respostas, das nossas respostas. Não luta por ti mesmo. Você que é filho de Deus, vá, dobra o joelho. Não deixe de orar, porque muita gente, pastor Amanda, amém, pastor, deu para Deus a resposta de que eu paro de falar contigo, Senhor, porque a situação está me afligir. Deixou de orar, é o que o nosso pai falou também. Às vezes você deixou de orar por causa do problema. Você é cristão. E como é que os problemas serão resolvidos se você parou de orar? É isso. Como é que vai ser? Olha, é algo muito triste de se ver. Mas você é cristão, está a passar por situações, deixa Deus responder por ti. Deixa Deus se colocar na brecha. Este ano, como é que estás a ser? Como é que está a viver? Como é que está a ser o teu ano até aqui? Deixa Deus responder por ti e verás que a graça vai te localizar e Deus vai te estabelecer mediante os homens. Então, vamos dar sequência no nosso ensinamento, que está a ser uma bênção, que está a ser algo muitíssimo extraordinário. Então, que Deus continue a te abençoando por intermédio desse ensinamento. Muitos, por causa disso, acabaram perdendo grandes oportunidades. Alguns perderam grandes coisas, sim, porque não souberam se posicionar da maneira correta, não souberam responder de acordo com cada situação, não souberam apresentar Deus em cada situação. Porque Deus não é só nosso Deus na alegria, Deus não é só nosso Deus quando estamos alegres, quando temos comida em casa, Deus não é só nosso Deus quando temos um bom marido, Deus não é só o nosso Deus quando temos dinheiro no banco, quando temos dinheiro em casa, sim. Deus é nosso Deus em todas as circunstâncias, e Ele está pronto para responder por nós. E então entramos no livro de Salmos, capítulo 44, versículo 6 ao versículo 7. O que a Bíblia diz? Não confiem no vosso arco nem na vossa espada. Sim, como assim? Eles confiem no Espírito de Deus. O que é que isso significa? O arco ou a flecha significa a sabedoria do homem. A espada simboliza a força do homem. Quando o homem passa a confiar mais na sua própria força, na sua própria capacidade, do que naquilo que Deus tem para apresentar, automaticamente o homem bloqueia aquilo que Deus tem para lhe dar. Vou te perguntar, quem respondeu por ti em 2025? Várias situações que nós enfrentamos, não é porque alguém nos bruxou, não é porque alguém nos feitiçou, é porque não respondemos conforme Deus queria que respondêssemos. Vamos olhar para um homem chamado Jó. Esse Jó não fez nada, esse Jó não errou de modo nenhum, e de repente estão a lhe falar: os teus gados morreram. Morreram? Sim, morreram. De repente estão a lhe falar: os teus filhos morreram. Oh,
Morreram? Sim. De repente então ele fala, as lavoras queimaram, tudo que você tem perdeu. E os amigos de Jó estavam a falar, você parece que pecou contra Deus. Jó poderia deixar a carne dele responder, mas não respondeu. A mulher dele apareceu e disse, você está a sofrer muito, melhor você amaldiçoar o teu Deus e você morrer. Mas em vez disso, Jó permaneceu na sua posição. E ele responde, se esse Deus tem a capacidade de dar, também pode tirar. E quando Deus fez isso na posição de Jó, fala, oh Jó, o que você perdeu, te darei tudo em dobro. O problema nunca foi perder, é como nós respondemos quando nós perdemos. O nosso pai espiritual falou aqui, e quando nós passamos fome, quando nós passamos por situações completamente difíceis, Deus não é simplesmente o nosso Deus nos momentos bons, nos momentos que estamos no auge na nossa vida, mas em todos os momentos das nossas vidas. Só que isso, várias das vezes, não acontece para todo mundo, pastor Josimar. Para muita gente, quando há comida em casa, ele louva a Deus, ele tem muita força em aparecer na igreja, em jejuar, em orar, em louvar a Deus. Mas quando a fome bate a porta, mas quando os estudos não estão a correr nada bem, mas quando a conta bancária não tem dinheiro, e ele dá um posicionamento, ou tem um posicionamento completamente diferente, de que completamente abandona Deus, ele já não ora, já não busca a Deus. Isso nos leva a pensar ou a analisar o porquê que nós buscamos a Deus, o porquê que nós somos cristãos. Será que nós somos cristãos simplesmente porque Deus nos prometeu uma vida em abundância aqui na terra? Por que nós somos cristãos? Nós somos cristãos simplesmente porque Deus nos dá saúde. Por que nós somos cristãos? Nós somos cristãos simplesmente porque Deus tocou nos nossos problemas, Deus tem dado sucesso nos nossos filhos. O porquê que nós somos cristãos? Nós devemos procurar saber o porquê que nós buscamos esse Deus. Nós buscamos esse Deus porque Ele é Deus, ou nós buscamos esse Deus porque Ele faz nas nossas vidas, pastor Josimar? É isso aí, pastor Amanda. Nós devemos buscar Deus porque Ele é Deus. O nosso pai trouxe aqui um salmo muito forte, que diz que não confiem nos vossos arcos, nem na vossa espada, mas confiam no Espírito. E o nosso pai descreve dizendo que o arco e flecha representa a sabedoria humana, e a espada representa a força do homem. O que nos remete numa das passagens de Coríntios, que Paulo diz assim, que a sabedoria do homem perante Deus é tolice. E é algo que nós temos constatado muitas das vezes. Nós pensamos que somos muito sábios e queremos responder por nós. Nós pensamos que temos muita força e queremos agir por nós. Nós pensamos que se calhar somos as pessoas mais fortes, com mais conhecimento, e queremos fazer por nós, pastor Amanda. E às vezes nós erramos, porque a Bíblia já nos ensina que a sabedoria do homem, a sabedoria do homem perante Deus é tolice. Que até aquilo que para o Deus pode ser considerado de tolice é mais sábio do que a própria sabedoria do homem. Então, vamos procurar nos posicionar como pessoas que conhecem o Deus que servem. Pessoas que sabem, não, eu estou aqui, por mais que eu tenha um conhecimento simples, mas eu tenho alguém mais sábio do que é Deus, que deve responder por mim. Por mais que eu sou forte e tenho força, não, perante Deus você não tem força, você não tem nada. Te apresenta diante de Deus como alguém que não tem nada, como alguém tolo, e Deus vai se apresentar perante ti como alguém sábio e forte e vai responder pela tua situação. Há situações que a sabedoria do homem só destrói. Há situações, pastor Amanda, Amém, que o conhecimento do homem destrói, desfaz mesmo. Há situações que a força humana estraga tudo, pastora. Por quê? Porque a força do homem, a força do homem é só algo agressivo, que tem a ver com agressividade. É algo que tem a ver com destruição automaticamente, por causa do pecado. Mas quando Deus se coloca na brecha, quando o Espírito de Deus se coloca, nos visita e se coloca na brecha por nós, automaticamente a graça nos localiza, pastor Amanda. Melhor coisa que um homem cristão, melhor coisa que uma mulher, um homem cristão deve fazer, é fazer com que Deus responda por ele. É ao invés de deixar de orar, ao invés de deixar de ir à igreja, ao invés de deixar de meditar por causa dos problemas, não, vai buscar mesmo Deus.
nosso pai trouxe aqui a história de Jó, que lhe falaram que os seus gados foram mortos, as suas fazendas foram queimadas, os seus filhos morreram e aconteceram muita coisa na vida dele. Mas ainda assim, ele louvou a Deus, disse: se Deus é quem me deu, Deus também pode tirar. Bendito seja o nome de quem? O nome do Senhor. E através dessa resposta de Jó, pastor Amanda, Amém, Deus pastor. enalteceu Jó. Os amigos de Jó chegaram diante de Jó e falaram: reconheça que você pecou. Ele sabia o que ele fez. Deixou Deus responder por ele. E quando Deus apareceu para os seus amigos, disse assim: o único justo aí no meio de vocês todos é Jó. E vocês todos mentiram. E através daquilo, a riqueza, a prosperidade de Jó aumentou, foi duplicada. E é o que acontece quando nós damos espaço em Deus para responder por nós. Automaticamente aquilo que será o nosso resultado é multiplicado, é triplicado e acontece diferente daquilo que nós pensamos, pastor Amanda. É um sermão muito bom e uau, esse sermão é muito forte, para ser sincero, muitíssimo forte mesmo. Então vamos continuar, vamos dar sequência no sermão e que Deus continue a te abençoar em nome de Jesus. Muitos de nós quando perdemos alguma coisa, se um filho morrer, se não tivermos dinheiro, emprego não aparecer, se não tivermos homem ou mulher, sim, começamos a falar que Deus me abandonou. Começamos a falar que esse Deus só sou eu mesmo que acontece. Quer dizer, nós começamos a olhar Deus de um jeito completamente diferente. Começamos a criticar Deus quando não sabemos o que Deus na verdade sabe a respeito de nós. Sim, Deus nos nega alguma coisa porque Ele sabe alguma coisa que nós não sabemos e que se soubéssemos pediríamos o que Ele está nos dando. Eu não sei se alguém está batendo palma para Jesus Cristo. Aleluia! Quem respondeu por você em 2025? Pergunta mais uma vez. O que é que mais falou alto na tua vida, a tua carne e o teu espírito? E quando aconteceram situações de má interpretação, quando aconteceram lutas e lutas, dificuldades e dificuldades, quem falou mais alto na tua vida? Quem respondeu por ti? E quando aqueles amigos que você confiava te decepcionaram, e quando roubaram e te acusaram, e quando chegaram e falaram muita coisa com relação a ti que não era verdade, quem respondeu por ti? 2026 tem probabilidade de se repetir o mesmo rumo de 2025, como de melhorar tudo em 2026. Mas tudo vai depender do tipo de resposta que vamos dar em 2026. Aleluia! Quando você se posicionar do mesmo jeito em 2026, conforme você se posicionou em 2025, você vai levar todos os tipos de resultado de 2025 para 2026. Quando você deixar de confiar em Deus e começar a confiar em ti mesmo, você vai acabar com tudo que Deus preparou e planejou para você. Sermão abençoado. E eu creio que Deus está a falar contigo através desse sermão. O nosso Pai nessa parte nos ensina que às vezes nós mudamos a nossa visão de Deus por causa de quê? De situações. Às vezes nós paramos de ver Deus como alguém que resolve, como alguém que tudo pode, pastor Amanda, por causa de problemas. O nosso país é assim. Às vezes você não perdeste o teu filho, não tens dinheiro, se calhar tens dívidas, se calhar tens coisas que estão a acontecer e você fala: não, é só comigo, e abandonas Deus. Esqueces quem Deus é, esqueces o que Deus é e o que Deus é capaz de fazer. Por causa de quê? Por causa de problemas, por causa de situações. E automaticamente isso é uma resposta para Deus. Automaticamente isso é uma resposta. Por quê? Porque essas respostas não vêm de Deus, vêm de quê? Vêm da nossa carne. A nossa carne é que gosta de fazer isso. A nossa carne é que gosta do imediatismo, é que gosta de abandono, é que gosta de ver as coisas que tipo é só eu que sofro, de se vitimizar. Mas quando nós temos Deus, nós queremos que tudo dê certo.
Nós queremos que as coisas vão melhorar, nós queremos que as coisas vão dar reviravolta independentemente das circunstâncias e das situações. E depois nosso pai perguntou, quem respondeu por ti? A quem você deu mais voz? A voz da carne ou a voz do Espírito? Então quero dizer, pastor Amanda, que às vezes quando nós largamos Deus, ou mudamos a nossa visão de quem Deus é, essa não é uma resposta divina, mas sim uma resposta que vem da carne, pastora. É verdade, pastor Josimar. E várias das vezes nós, cristãos, damos uma personalidade a Deus. Qual é essa personalidade? Como se Deus fosse um mordomo. Nós queremos que Deus faça isso, nós queremos que Deus faça aquilo. E nós sabemos completamente que Deus é. Nós vimos no livro de Êxodo, quando Deus apareceu para Moisés, e Moisés disse, e eu vou para lá, Senhor. E o que direi a respeito do Senhor? O que direi? Quem me enviou? E Deus disse simplesmente, diz para eles que o eu sou me enviou. Deus é o que é. E várias das vezes nós damos uma personalidade a Deus. De que Deus tem que nos dar dinheiro, de que Deus tem que nos dar saúde, de que Deus tem que nos dar vestimenta, de que Deus tem que nos dar calçado, de que Deus tem que fazer isso e aquilo nas nossas vidas. E nós não devemos dar uma personalidade a Deus. Várias das vezes nós não damos essa personalidade a Deus de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente. Pastor Amanda. É isso, pastor Josimar. É verdade. Por quê? Porque a consciência do homem se corrompeu através do pecado de Adão no Jardim do Éden. E através disso muitas coisas foram acontecendo e nos levou até a situação que nós vivemos. Nos levou em certas coisas que nós estamos aqui a viver atualmente, pastor Amanda. E atitudes que nós tomamos que são mesmo inconscientes, mas nem por causa disso, nem por causa disso nós devemos usar isso como desculpa, falar não, é isso, vou fazer isso não. Pelo contrário, quando percebemos que estamos a fazer tal coisa, devemos procurar dar espaço no Espírito Santo. Devemos procurar dar espaço em Deus, pastor Amanda. É isso, pastor Josimar. Está um sermão abençoado, né, pastor Muito, Amanda? mas muito abençoado, pastor Josimar. Faz tempo que eu já não ouço esse sermão. E está a ser algo muito, muito bom. Está a impactar realmente o nosso espírito. Está a mudar a nossa mentalidade. Está a ser uma grande bênção, pastor Josimar. Uau. Muito bom. E o nosso pai, na continuidade do sermão, diz assim: você vai ver os mesmos resultados em 2026 se saíres de 2025 com a mesma mentalidade de 2025. Então, quer dizer, se calhar você que está a passar por situação que está a te afligir, é porque a mentalidade que você entrou com ele, a mentalidade que você está a viver com ele este ano, é a mesma que você viveu com ele no ano de 2025. E você que te identificou, então te aconselho a mudar essa mentalidade, a mudar essa forma de encarar Deus, a mudar a tua forma de ver Deus, a mudar a forma de identificar Deus, deixar de dar uma personalidade de Deus e saber que simplesmente Deus é o que é. E que a resposta vem de acordo com o seu tempo, de acordo com a sua vontade. E quando Deus nos dá não, é porque Deus sabe mais do que aquilo que nós sabemos. E que se Ele nos deu não, é porque Ele sabe que é o não que nós estamos a precisar nesse exato momento. Então, vamos continuar com o sermão que está a ser uma bênção. E que Deus continue a te visitar no poderoso nome de Jesus. E o que a Bíblia fala no livro de Eclesiastes, capítulo 3? Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de semear e há tempo de colher. Muitos só sabem ser filhos de Deus quando é tempo de colher. Muitos só sabem ser filhos de Deus quando é tempo de sorrir. Muitos só sabem ser filho de Deus, sim, quando tudo está a caminhar conforme a vontade daquilo que é o coração dele. Mas quando o quadro muda, sim, aí vemos quem é o verdadeiro filho de Deus. Aí vemos quem é o verdadeiro escolhido do Altíssimo. Sim, porque o verdadeiro filho de Deus é aquele que adora a Deus independentemente de tudo. Assim como Paulo se levanta e fala: quem poderá me separar do amor de Cristo? A fome não, a miséria não, nada nem ninguém pode me separar do amor de Cristo, porque tudo posso naquele que me fortalece. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Paulo começou a entender que tudo que eu carrego, sim, desde o momento que eu faço parte de Cristo, já não sou eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, toda a situação que se levantar contra mim, se levantou contra o meu Jesus. E se levantou contra o meu Jesus, então eu não preciso responder, Jesus responderá por mim.
responderá por ti em 2026. Como estás a se preparar para 2026? Para muitos vai ser só um dia que vamos passar de quarta-feira para quinta-feira. Mas para muitos, sabem o impacto que causa numa atmosfera a mudança de um ano para outro ano. Sim, a estação de um ano para outro ano. Se assim não fosse, Deus não iria estabelecer épocas e épocas, tempos e tempos. Sim, porque cada tempo é um tempo, cada época é uma época. Aleluia, igreja. Olha, vou te fazer entender o poder da mudança de dias e dias. Porque para ti, se calhar, se dormires hoje, acordar amanhã é só mais um dia. Não é mais um dia. Sim, olha, cada planta sabe a época dele para dar o fruto. Se você veres a manga, esse tempo é de manga, mas vai chegar uma fase que ele sabe que esse tempo eu não posso produzir. Mas se só são dias, passamos de um dia para outro dia, por que eles conseguem identificar que esse tempo eu não posso produzir? É porque existe um impacto espiritual que até as plantas respeitam, a natureza respeita. E o homem lhe falta lembrar disso, para que volte a saber quais são as estações dele semear, quais são as estações dele colher, quais são as estações dele adorar, quais são as estações dele se humilhar. Mas eu não sei se alguém está aqui a bater palma para Jesus. Desde o momento que você assume que Jesus responderá por mim em 2026, tens que estar pronto a sofrer murmúrios. Vão murmurar contra ti. Desde o momento que você admitir, sim, Jesus vai responder por mim em 2026, tens que estar pronto para te falarem mal. Mas quando você sabe suportar, não tem como. Quando Deus responde, não tem mais ninguém que fala. Quando Ele te responder, e Deus não responde só com palavras, não. Deus responde com ações. O nosso Pai começa nesse trecho a citar uma passagem, Eclesiastes capítulo 3, dizendo que há tempo para tudo. Há tempo para colher, tempo de semear. Há tempo de plantar e tempo de arrancar aquilo que se plantou. E o nosso Pai depois dá sequência dizendo assim: há pessoas, pastor Amanda, que só são filhos de Deus no tempo de colher. Só são filhos de Deus no tempo de sorrir. Só são filhos de Deus no tempo da alegria. Mas quando surgem as circunstâncias, surgem os problemas, surge o tempo de semear, abandonam Deus. Deixam de encarar Deus como Pai, deixam de encarar Deus como o Deus que tudo resolve, deixam de encarar Deus como o autor da sua resposta. E automaticamente abandona Deus. E essa situação muitas vezes surge por causa de quê? Por causa da mentalidade que as pessoas entraram com ele este ano. Às vezes este ano você está a ver as mesmas coisas que o ano passado. Você deixou de buscar Deus como antes. Por quê? Por causa dos problemas, por causa das circunstâncias. Procura identificar o porquê que você busca Deus. Será que isso é por causa dos resultados ou vai além daquilo que Deus pode te dar? É algo muito bom. Porque depois nosso Pai falou assim, pastor Amanda. Amém, pastor. Paulo disse que já não sou eu quem vive em mim, mas sim Cristo é quem vive em mim. E se Cristo vive em mim, automaticamente quando um problema se levanta, não se levanta contra mim, se levanta contra quem? Contra Cristo. Se um problema vem, não vem contra mim, vem contra quem? Vem contra Cristo. E automaticamente Cristo é quem deve responder por nós. E quando Cristo responde por nós, pastor Amanda, a graça está disponível. Não achas, pastor Amanda? É isso, pastor Josimar. Infelizmente nós estamos no final do nosso programa do dia de hoje, do nosso episódio do dia de hoje. E últimas considerações, pastor Josimar, o que é que o pastor achou do ensinamento do dia de hoje? É um ensinamento muitíssimo, mas muitíssimo abençoado. Quem respondeu por ti em 2025? E agora eu te pergunto, quem está a responder por ti este ano 2026? Às vezes tem problemas que as pessoas estão a enfrentar e estão a responder por eles mesmos. Tem situações que estão a enfrentar que estão a responder por eles mesmos. Mas pelo contrário, procura dar espaço para Deus responder por ti.